Olá, bem-vindos à disciplina de Introdução à Programação Funcional. Na aula de hoje a gente vai falar sobre entrada e saída de dados. Então, se a gente tem um programa, a gente quer interagir com esse programa. Então, não teria muita utilidade um programa que não houvesse uma interação com esse programa. A gente não pudesse enviar entradas para esse programa, a gente pudesse visualizar a saída de dados desse programa. Porém, aqui a gente tem um conflito, porque pela, pelos requisitos de um programa funcional ter funções puras não podem ter efeitos colaterais. Então, escrever em um arquivo é um efeito colateral. A gente lê de um arquivo é um efeito colateral. Você nunca sabe o que vai ter naquele arquivo. Não tem como a gente garantir que duas leituras ou duas escritas no arquivo vai ter sempre o mesmo efeito. Então, como lidar com essas operações que são impuras, que causam efeito colateral, mas a gente conseguir manter o nosso programa com funções puras? Então, esse é o grande dilema, esse é o grande problema, né, que o paradigma funcional sempre teve, né, e que acabava que sempre criava-se soluções impuras para integrar com essas linguagens, né, e normalmente quebrava essa prerrogativa de que as funções deveriam ser puras, né. Então, quando a gente lê de um teclado, ou joga uma mensagem para uma tela, ou lê de um arquivo, joga uma mensagem para um arquivo, tudo isso são operações de entrada e saída de dados, e tudo isso são efeitos colaterais. A solução para esse problema veio de um ramo da matemática chamado Teoria das Categorias, né, e de um artigo do Molde. Porém, como esse curso é um curso introdutório, nesse vídeo a gente não vai entrar muito sobre essa parte de teoria das categorias, nem sobre mônadas. Então a gente vai olhar mais do ponto de vista mais de utilização desses conceitos, né? Então, a ideia básica é que existe um tipo de dados para trabalhar com entrada e saída de dados chamado I/O, né? E eu posso ter um I/O, por exemplo, posso ter um I/O de caracteres. Então, uma função que retorna um I/O de caracteres é uma função que essa parte do I/O, né, que essa parte impura, que pode ter efeitos colaterais, e o caractere, que aí faz parte da função. Então, a gente tem a entrada, a saída de dados, né, porém a gente tem um efeito, né, no mundo, né, o mundo é alterado. Por exemplo, aqui tem alguns exemplos, né, de I/O, I/O char, né, que seria o tipo das ações de I/O que retornam caracteres, e I/O, essa tupla vazia aqui, né, abre e fecha parênteses apenas, seria o tipo de ações que não tem valor de retorno. Se a gente fazer analogia com o C, seria como se a gente tivesse uma função do tipo void. A função getChar, por exemplo, é uma função que tem como saída um I/O char. Já a função putChar, né, seria uma função que tem um efeito colateral que eles imprime na tela, então ele não retorna alguma coisa. Então o getChar é um I/O char, enquanto o putChar ele pega um caractere e tem como saída o efeito colateral, mas não tem um retorno para quem está chamando, né? O efeito é apenas o efeito colateral. Então, como estou colocando aqui, entraria o conceito de mônadas, né, que a gente vai ver que muito desses conceitos não serve apenas para operações de entrada e saída de dados, mas com uma gama maior de tipo de dados, né? Aqui tem um link de um material de um curso sobre mônadas, tem bastante coisa na internet, a gente pode conversar mais sobre isso nos outros canais, né, de comunicação, mas aqui vamos focar apenas na entrada e saída de dados, até porque aqui a gente vai ter que fazer um único vídeo com todo o conteúdo. Então, no caso de entrada e saída de dados, é como a gente chamar isso de ações, né? I/O actions. Algumas funções básicas, né, que são implementadas de acordo com o sistema operacional, né, tem implementação interna. Tem, por exemplo, o getChar, putChar e o return. Então o return pega qualquer coisa, um caractere, uma string, e transforma ele no I/O daquilo.
Uma coisa bem interessante que tem no Haskell é a notação do, o do notation. Ela facilita combinar as ações e ela leva também a lembrar um estilo imperativo. Então a sintaxe é do, né, e os comandos, ações. Né? Lembrando que isso aqui não é um comando imperativo, é só uma forma de expressar aqui. Cada uma vai ser uma ação. E aí esses comandos seriam dessa forma. Pode ser um V setinha ação, né? Quando eu quero armazenar o resultado dessa ação em um valor intermediário, ou apenas ação, quando eu estou executando uma ação que não tem saída de dados ou é a última ação daquele programa. Aqui, pessoal, tem um vídeo muito bom, né, do professor Graham Hutton, né, que é do livro Nosso Texto. Ele explica um pouco sobre Monad e explica também sobre o do Notation. É um vídeo curto e muito direto, muito bom. Aqui vamos ver um exemplo, né? Por exemplo, o getChar, né, ele pega apenas um caractere. Né? Como que eu faria um programa, uma função, né? Na verdade essa função getLine ela já existe implementada, né? Então como que ele compôs essa função getLine a partir do getChar? Aqui a gente vê o uso da anotação do, né? Então x recebe esse getChar, então vou estar armazenando, né? Associando nesse valor temporário, né? Se esse valor temporário x for diferente, for igual ao /n, significa que concluiu o retorno uma lista vazia. O que ele vai estar fazendo esse getLine é concatenando os caracteres para retornar uma lista de caracteres. Então quando eu chego no final, o /n, o cara apertou Enter, eu não tenho mais nada adicional, eu adiciono a lista vazia. Aí vai concatenar com uma lista vazia, não tem nenhuma informação a adicionar. Caso contrário, a gente entra aqui numa recursão, né? Então x pega os getlines e eu vou estar concatenando esse x que foi pego agora com o resultado desse getline. Então aqui entra na recursividade. E aí a gente pode construir, por exemplo, a função inversa, né? Que ao invés de imprimir apenas um caractere, imprime uma string. Então também aí se a gente pegar a string for vazia, é só o return. Não tem mais nada o que fazer. Se a lista, ou seja, essa string tem pelo menos um caractere, a gente vai imprimir esse caractere e vai chamar essa função para os demais, né, elementos. Aqui, e afinal aqui o que ela faz? A gente aproveita essa putString, a gente imprime e depois imprime /n, aí a gente tem aqui a putString ln. E aí com esses elementos aqui a gente pode entender melhor, né, um programinho, um Hello World. Né? Então, temos esse Hello World aqui. Aqui foi feita uma função intermediária que ele imprime uma mensagem na tela e espera uma entrada do usuário. Né? O usuário vai escrever alguma coisa. O resultado desse getLine, né, é um IOString. Então, eu já estou retornando direto ele aqui. Eu poderia aqui intermediariamente, né, guardar em S, que seria minha string, e fazer o return de S. Mas, como ela já retorna um S, é a última ação, eu deixo ela como só o getLine. E aí aqui, esse programa aqui, então eu vou passar essa mensagem, vou chamar essa função, passando essa mensagem, e aí o resultado dessa ação vai ser o que o usuário digitar, vai vir para nome, e aí eu mando essa mensagem. A gente pode experimentar esse código aqui, rapidamente. Vamos ver aqui. Então, aqui, vou rodar ele aqui, a gente tem que esperar um pouquinho, né? Porque o Replit é um pouco mais lento. Por isso que nos encontros remotos eu tenho utilizado diretamente o GHCI mesmo no meu computador, né? Então, pediu a entrada, eu escrevi Sérgio, ele retornou esse valor. Aqui, vocês devem ter reparado alguns códigos anteriores que eu não declarava aqui, né? Então, ele inferia que essa main é a IO e ela não tem um retorno, né? Então o efeito é apenas um efeito colateral. E isso tem que ser a assinatura do main, né? Eu não posso fazer uma main IO int, fazer igual no C, né? Ó, até que ela aceitou. Depois eu vou checar isso, então. Então,
a main, mas aqui a gente não está compilando, né? Depois eu vou dar uma checada nisso, se a main do Haskell ela pode ser um IO int, ou se ela obrigatoriamente ela tem que ser um IO sem saída de dados. Se eu colocar de sem saída agora, eu vou ter um erro aqui de compilação, né, porque ela não retorna o valor. Né? Então agora tem esse erro aqui por causa desse return, seria equivalente a um void. Então aqui a gente tem um programa um pouquinho mais elaborado, né? Então o objetivo desse programa é remover as stop words, né? São palavras que não agregam a um texto, como artigos, pronomes. Né? E se eu quero pegar palavras-chave de um texto, essas palavras não me ajudam. Então é comum, né, esses programas que fazem análise de texto remover esses stop words. Né? Então aqui tem um programa, vamos começar a ler ele aqui a partir da main, né? Então ele recebe uma entrada, né, um arquivo de texto, por exemplo, como esse aqui de baixo. E aí esse arquivo de texto, né, vai ficar aqui em text. Aí eu vou aplicar text filter nesse text, que é a função que vai remover as stop words. Vamos olhar agora essa função que remove as stop words. A gente tem que começar a ler daqui, né, da esquerda para a direita, né? Então, o que eu faço primeiro? Aqui a gente está usando aquela função de alta ordem, um map. E o toUpper, ele converte cada caractere para maiúsculo. E lembrando que meu texto é uma lista enorme de caracteres. Meu texto é uma string, então ela é uma lista de caracteres. Então eu estou mapeando uma função de caractere em uma lista de caracteres, numa string. Então com isso aqui eu vou retornar, eu vou ter um texto com tudo em maiúsculo. Essa função words, ela faz parecido com quem conhece em Python, aquela split. Ela vai quebrar essa minha string enorme por diversas palavras e aí ele define o que é uma palavra pela separação entre espaços. Né? Então a saída disso aqui vai ser uma lista de strings. Agora, nessa lista de strings, eu vou remover, né, são essas listas de palavras, eu vou remover as palavras que eu não tenho interesse. E aí eu vou usar a função filter, hoje está usando aqui também compressão de lista, e eu vou aplicar essa função notElement para cada um dos elementos que está aqui em ignore. Então ele vai aplicar para cada um desses elementos, ele fica se um desses elementos pertence àquela minha lista. Então ele vai retornar uma nova lista apenas com as palavras que não pertencem a esse conjunto aqui. Ok? E aí a saída disso vai ser, eu vou aplicar um words, que é o reverso do word, né? Então ele vai pegar aquela lista de strings e transformar numa única lista, né, separada o espaço, né? Seria uma lista de caracteres. E aí essa lista final que vai ser salva num arquivo de saída. Eu deixei aqui também esse código para vocês experimentarem. Não sei se a saída aqui está salva. Se tiver, a gente apaga. Se não tiver, vou apagar aqui a saída. Então, quando vocês testarem, fica à vontade. Vocês podem apagar aqui essa saída aqui. Então, a entrada são esse texto, né? E aqui o meu programa. Eu vou rodar ele aqui para a gente já ver a saída. Então, ele já rodou, né? E aí a saída é esse aqui. Então, sem aquelas palavras como of, né? To, or, and, né? Foram removidas do texto. E aí, como já foi carregado aqui, a gente pode até olhar, né? Então, por exemplo, o texto tá. Eu posso fazer text read file. Isso aqui ele vai retornar
Então text é essa minha string aqui, né? Se eu tenho essa string, vamos ver aqui a primeira operação, né? Então o que a gente fez aqui? Map to upper text. Cadê? Ah, é porque esse texto aqui é string, né? Então, porque esse meu texto ele não é uma lista de caracteres, ele não é uma string, mas na verdade é uma IO string, né? Já que ele veio lá do read file. Talvez a forma mais simples de resolver isso, porque eu não estava querendo colocar aqui dentro do notation, né? Eu posso talvez aplicar o que eu posso fazer? Trooper text. Então, estou aplicando, né, esse fmap porque como ele não é uma string, ele é um IO string, a gente pode usar esse fmap. E aí aqui a gente está entrando no detalhe um pouco relacionado a mônadas. Então o resultado desse fmap aqui, isso aqui é um IO string, né? Foi feita aquela operação. O que mais eu posso fazer aqui? Só que eu posso, por exemplo, fmap só para a gente ver as operações, né? Então, como ele retorna um IO, eu posso aplicar agora o words. Então observe que se eu aplicar o words nele, eu tenho aqui uma lista daquela string inicial, ela virou uma lista de várias strings que são as palavras, né? Então agora eu só preciso o quê? Remover esses elementos, né? Mapear esses elementos que estão ali. Então aqui uma forma seria aplicar essa função aqui, not element, e pegando aquela minha lista inicial lá. Opa, not element. Ok. Aqui a gente S2. Não sei se eu usar o let aqui, esse invent. Então o S2 ele é um IO string, né? Um IO lista de strings, né? Que é onde eu tinha parado até essa operação aqui. Agora falta eu filtrar esse cara. Então fmap filter, faltou o filter, né? Flip not element ignore em cima dessa S2, que é o que tinha faltado aqui no momento lá. Então agora eu tenho essa saída final, então essa saída que foi salva no arquivo. Então aqui no interativo a gente ficou um pouco mais difícil, que a gente teve que usar esse fmap, né? Aqui a gente coloca tudo isso usando o do notation e fica nesse estilo um pouco funcional, um pouco mais fácil. E essa função test filter ela não precisou, porque quando eu chamo a test filter com text, esse texto aqui não é mais um IO text, um IO string. Na verdade ele é uma string comum. Então por isso que eu pude aplicar direto nele. Então se eu aplicasse aqui fmap text text filter em text, eu tenho o mesmo resultado, né? Então, eu estaria aplicando toda essa função na minha IO string de entrada, certo? Então assim a gente termina essa aula sobre IO. Talvez em algum outro momento eu possa falar um pouco sobre mônadas e como que esse do notation pode ser usado em outros contextos, né?
mas acho que para essa disciplina de introdução, por enquanto é o suficiente para a grande maioria de vocês. Qualquer dúvida e curiosidades, entre em contato por outros canais. Abraços aí e até a próxima.